Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, turma do 8º ano. Sou o professor Elias Cardoso, mais uma vez passando aqui para trazer mais uma aula, para vocês. Dessa vez trabalhando os esportes de aventuras na natureza, Os esportes de aventura que vieram aí como conteúdo, proporcionado aí pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Então, nós vamos ver aqui alguns esportes na natureza que podem ser praticados até mesmo na sua região, Esportes bem fáceis. E, antes de tudo, eu sempre gosto de trazer isso aqui, as nossas orientaçõezinhas da nossa aula, As nossas orientaçõezinhas para você não se perder na sua aula aí, tá bom? Só lembrando, nesse momento que nós estamos passando, vai depender de cada um o aprendizado, O aprendizado na sala de aula, o professor está cobrando do aluno, está dizendo, olha, assistam a aula, concentrem-se, não conversem. Mas aqui não, aqui vai depender de cada um, viu? Prejuízo nós vamos ter, vai ser grande o prejuízo, mas vai depender de cada um, tá bom? O aprendizado. Primeira coisa que vocês devem fazer é assista a aula enviada para o seu grupo de WhatsApp. Só lembrando, turma, que toda semana eu gravo a aula, Essa aula é gravada aqui no YouTube, Mas ela é enviada no seu grupozinho de WhatsApp. Você clica lá no videozinho que aparece e já automaticamente abre essa telazinha da nossa aula, tá bom? Você assiste a aula, aprende sobre os assuntos e assim nós vamos dialogando até passar por esse momento de pandemia. Continuando, realize a leitura do conteúdo que foi enviado para o seu grupo do WhatsApp. Esse mesmo conteúdo aqui da aula que nós estamos ministrando, ele é enviado em PDF e em foto, em imagem, Aí você faz uma leiturazinha lá para ter a melhor compreensão, Terceiro, responda às atividades do final da página do conteúdo, Toda vez que eu envio um conteúdo para vocês, no finalzinho da página, tem as atividades. Aí, então você responde às atividades. Só lembrando que no final desse vídeo eu estou explicando as atividades, como é que você faz, tá bom? Então é interessante você assistir o vídeo todo, para quando chegar na hora da atividade você responder as atividades. E outra coisa, eu só vou postar os conteúdos quando finalizar o vídeo. Então não adianta querer responder antes o conteúdo, porque o conteúdo só é postado quando finaliza o vídeo, tá bom? 4. Fotografa a resposta, Depois que você respondeu, você fotografa. Interessante, não precisa copiar as questões, viu? Não precisa copiar as questões, basta apenas enumerar, 5. Envia no privado do professor. As atividadezinhas, para quê? Para a gente fazer a sua frequenciazinha, para a gente colocar no sistema a sua nota. É interessantíssimo você enviar no privado do professor. Vamos lá. Esportes de aventura na natureza. Para a introdução deste capítulo, eu coloquei aqui essas imagens, Um alpinista, um rapaz subindo escalando uma montanha, e lá em cima uma cabra, Uma cabra das montanhas. Essas cabras, elas são populares ali do Peru, São cabras que gostam da montanha, Então, o esporte de aventura na natureza, escalada. Aqui nós vemos aqui outro esporte de aventura na natureza, Parece ser um bungee jump, É aquele esporte onde você pula de um determinado lugar com uma corda, elástica, presa aos pés. Continuando, é um materialzinho que a gente prepara para vocês com muito carinho, tá bom? Já que nós não temos a apostila de educação física, mas nós não temos livro de educação física, mas nós preparamos todas as aulas, esses materiaizinhos, bem didáticos, bem coloridos, para vocês, tá bom? Então, isso vocês têm que estudar por isso, porque nós também se esforçamos para levar uma boa aula, uma aula de qualidade, tá bom? Vamos lá.
A prática de esportes em contato com a natureza são, sem dúvida, duas das melhores maneiras de relaxar e esquecer a correria do dia a dia. Quando unimos as duas coisas, então não há estresse que resista. Existem diversos tipos de esportes de natureza e cada vez mais aumenta a procura por essas modalidades de turismo. Então, se você está procurando uma atividade de lazer ou esportiva para sair um pouco da rotina e viver experiências e emoções novas, acompanhe este artigo, né? Então, nós vimos aqui, turma, que nós vamos ver aqui nesse artigo, né, que nós estamos estudando, 5 tipos de esportes na natureza, né, esporte de aventura. Nós vamos ver alguns hoje e continuar na próxima aula o restante, tá? Então, os esportes de natureza, eles são muito bons, por quê? Porque eles proporcionam o contato direto com a natureza. São esportes que relaxam o corpo, tiram o estresse, melhora a ansiedade, diminui a depressão, previne doenças, vários tipos de doenças, e é uma fonte de turismo, né? É uma fonte de lazer, né? Podemos dizer assim. Então, o primeiro esporte que nós vamos ver aqui é o trekking, tá bom? E depois nós vamos ver o arvorismo, né? Eu coloquei aqui 2 imagens que simbolizam esse esporte, né? O trekking, ó, trekking e o arvorismo, ó, tá bom? O arvorismo é o esporte onde se coloca cordas, né, das árvores e as pessoas passam por cima delas, dessas cordas. Aí você tem contato através das copas das árvores, né? Pode ver os pássaros, pode assistir a natureza ali de perto, a exuberância. E isso é o trekking. Continuando aqui, vamos lá. O que é o trekking, né? Vamos fazer uma leiturazinha rápida. Um dos esportes de natureza mais praticado pelas pessoas em geral, o trekking consiste em nada mais, nada menos do que a caminhada em trilhas. Ou seja, se você escolher por praticar esse esporte, saiba que as pernas serão os membros do seu corpo mais exercitado. Então, prepare-se. Quanto ao local onde o trekking é praticado, existem para todos os gostos e condicionamentos físicos, terrenos íngremes ou planos, trilhas curtas ou longas, estreitas ou largas, com mata fechada ou aberta, de solo rochoso ou arenoso, né? O vislumbre da fauna, flora e de paisagem como os lagos, montanhas e cachoeiras são algumas das experiências memoráveis proporcionadas pelo trekking, né? Então, o trekking é um esporte de caminhada, né, na natureza, onde nós podemos até realizar na nossa região, né? A nossa região é cheia de serras, de planícies, de planaltos, de lagos, cachoeiras, riachos, rios, ótimas para a prática do trekking, né? Caminhada, né, na natureza. Eu acho que até vocês mesmos já praticam esse esporte, sem saber que é um esporte. Imagine você morar numa grande metrópole, né? Uma cidade cheia de prédios, asfalto, indústrias, nenhum tipo de vegetação. Aí você sai desse meio urbano e vai para um local em contato com a natureza, pássaros, animais, caminhada e tal, né? Isso proporciona um grande relaxamento. Por isso, é um dos esportes mais praticados na natureza, é o trekking, né? Caminhada. E o arvorismo, o que seria o arvorismo, né? O arvorismo é um esporte que acontece literalmente no ar. A pessoa locomove-se entre as árvores, utilizando equipamento como passarelas e plataformas,
cabos e cordas. Alguns trajetos de arvorismo apresentam alto nível de dificuldade. No entanto, outros são tão tranquilos a ponto de poderem ser experimentados até por crianças, né? Em geral, muito recomendo se você quiser testar seu equilíbrio, concentração e superar seus próprios limites. Em geral, a finalização do trajeto é feita por meio de uma tirolesa. Claro que seja qual for o seu nível de dificuldade, essa modalidade é sempre monitorada por profissionais especializados, né? Então nós vemos aqui que o arvorismo, tá aqui a fotozinha do arvorismo, né? É a prática de você passar de uma árvore para outra, utilizando plataformas, utilizando cordas, utilizando tirolesas. Então é um dos esportes muito praticados, né? Interessantíssimo contar com um profissional para auxiliar. Existem vários níveis de arvorismo, tem um arvorismo fácil, tem o mais complexo, né? Os fáceis podem ser praticados por qualquer grupo de pessoas, né? Que tenha equilíbrio, que tenha tudo com segurança. Você vê que eles estão presos num cabo, em cima dele tem um cabo, ó, onde eles ficam presos por cintos de segurança. Isso é muito interessante, tá bom? E o último esporte radical de hoje, da natureza, é a escalada, né? Outro esporte bastante popular, a escalada tradicional é praticada em montanhas e colinas, as quais a pessoa sobe com a ajuda de cordas e mosquetões e muitos equipamentos essenciais para a realização bem-sucedida e da subida. E mais importante ainda, para a segurança do praticante. Da mesma forma que o trekking e o arvorismo, conforme já comentamos, existem níveis de escalada para todas as preferências, desde paredões altos, lisos e retos, até outros mais baixos e íngremes, né? Então a escalada todo você já conhece, né? Já deve ter visto em filmes, né? E até mesmo você já deve ter se aventurado em escalar alguma rocha, algum muro. Então existe vários tipos de escalada, você pode montar, claro, que sempre com um especialista, com um profissional, né? Que já é capacitado para esse tipo de atividade. Mas você pode escalar rochas leves, né? Não tão íngremes, uma subida fácil, até aí na sua região. Não é necessário ser um escalador profissional, né? Um alpinista. Mas você pode experimentar aí na sua região, tá bom? E aqui nós chegamos à nossa atividadinha de hoje, né? Nossa atividade. Primeira questão: por que as pessoas praticam os esportes da natureza? Por quê? Para sair do estresse, né? Para sair da rotina do dia a dia, para estar em contato com a natureza, tantas coisas aí. Segunda, defina trekking. O trekking, né, nós já vimos, é a caminhada, né? Aquela caminhada na natureza, podendo ser em vários tipos de terrenos, né? Em subidas, em descidas, em cachoeira, em lagos. Terceira, o que a pessoa busca em praticar o trekking? Ora, muito fácil. Busca-se o alívio do estresse, busca-se o contato com a natureza, a atividade física, já que as pernas são bem exercitadas nessa atividade. Defina arvorismo. Arvorismo, como eu já falei para vocês, é a passagem em passarelas ou utilizando cordas de árvores, entre árvores, de uma árvore para outra. E geralmente é finalizada com uma tirolesa. Muito bem. Quinta questão. O que se busca ao praticar o arvorismo? Ora, o contato com a fauna, com a flora, o contato com as árvores, o contato com a natureza, né? A aventura de estar suspenso, né? De estar longe do chão. Sexta, onde é praticada a escalada? Ora, nas montanhas, né? Nas subidas de encostas, nos lugares íngremes. Sétima, quais o nível de escalada? Existem vários tipos de escalada, né? Tem as mais fáceis, né? As mais leves,
até as mais complexas, né, de paredões e tal. Turma, aqui nós finalizamos nossa aula. Eu agradeço a todos que participaram e dizer, assistam a aula até o final, porque no final tem as atividades, eu explico para vocês como é que se respondem as atividades, tá bom? Meus amiguinhos, no mais, eu desejo a todos um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Fiquem com Deus e até a próxima aula.